Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, tá chovendo bastante, tá relâmpagalejando, então provavelmente vai ter um barulhinho de chuva aí no fundo. Eu já peço desculpas para vocês, mas questões meteorológicas fogem do nosso controle, né? Deixa eu mostrar para vocês a chuva que tá lá fora. Pera aí, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Aqui pela minha janela, não sei se dá pra ver, mas tá chovendo bastante, pessoal. De qualquer forma, nós vamos continuar aqui com a gravação do vídeo, porque eu tenho que soltar esse caso pra vocês. Então é isso, né, pessoal? Vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso que vamos contar aqui tem como principal ingrediente a não compreensão sobre a sexualidade. O fato de não se conhecer, ou melhor, de não se aceitar sexualmente, levou um belo homem de apenas 36 anos, chamado Anthony Morley, a cometer atos que qualquer um classificaria facilmente como abomináveis. Eu acho, gente, que talvez só o Freud, se fosse vivo hoje, seria capaz de explicar tudo o que vamos contar neste caso bizarro. Anthony Morley nasceu no ano de 1972 na Inglaterra. Relatos dão conta que ele teve uma infância normal, sem nenhuma menção a algum fato que pudesse justificar ou pelo menos explicar os fatos que ele cometeria no futuro. Durante a sua adolescência e até mesmo o início da sua vida adulta, o Anthony sempre foi elogiado por ser um rapaz bonito e encantador, cujo porte físico era invejado por grande parte de seus amigos. E a sua beleza física era realmente muito evidente. Tanto é verdade que ele decidiu usar os seus atributos físicos ao seu favor, sempre incentivado pelos seus amigos. Através de contatos mantidos com algumas agências de publicidade, ele conseguiu inicialmente participar de alguns desfiles de moda e, portanto, começou sua carreira como modelo. Com o tempo, ele conseguiu se projetar dentro do meio e se tornou tão conhecido que rapidamente conseguiu posar para grandes revistas de moda. Sua carreira ia muito bem, mas ao mesmo tempo ele parecia não estar muito satisfeito. Ele se queixava de que sua vida amorosa não estava sendo nem um pouco satisfatória, porque ele não se sentia bem com a sua sexualidade. Embora tivesse vários relacionamentos, inicialmente com mulheres e depois com homens, ao perceber que sentia atração por outros homens, ele passou a lutar contra sua própria sexualidade. Ele percebeu que realmente se sentia atraído por homens, mas não queria descartar a possibilidade de se relacionar com mulheres também. A verdade, pessoal, é que ele estava deixando a entender que não estava feliz ao se descobrir como gay. Hoje nós podemos facilmente compreender que ele era bissexual. Mas naquela época, qualquer homem que sentisse atração por outro homem era meio que classificado imediatamente como gay, mesmo que sentisse atração por ambos os sexos. Aliás, apesar de se assumir gay para determinados grupos de amigos, quando ele era confrontado sobre esse assunto com pessoas que ele não se sentia tão à vontade, ele negava e dizia para todos que era heterossexual. Ele não aceitava inclusive o rótulo de bissexual, isso porque essa classificação ainda estava se difundindo e para muitos ser chamado de bissexual era ainda pior. Bom, no final das contas, o fato é que ele não aceitava nenhum rótulo e apenas afirmava que era gay ou que era hétero, dependendo da ocasião. Muitos anos depois ele admitiu que sempre teve encontros com homens e mulheres e que sua sexualidade realmente o preocupava. Ainda assim, a preocupação com esse detalhe não fez com que ele parasse a sua carreira profissional. Muito pelo contrário, ele estava sempre interessado em aprender coisas novas e investir no mundo fashion, o mundo da moda ali e dos desfiles. Ele então passou, pessoal, a se inscrever em testes de televisão para participar de programas de moda e beleza, na certeza de que o seu material de trabalho
ou seja, o seu porte físico ali e a sua aparência, lhe renderia bons frutos no meio televisivo. O verdadeiro sonho do Anthony era se tornar um dançarino profissional. Esse era um sonho que ele tinha desde criança, mas não se sabe a razão, ele nunca procurou por aulas de dança e nem se inscreveu em nenhum concurso do tipo. Ou seja, não investiu seu tempo nessa direção, muito possivelmente porque a sua carreira de modelo avançou muito rapidamente e o seu foco ficou ali mesmo, onde o sucesso parecia ser garantido. Embora a gente saiba que na vida nada é garantido, né, pessoal? Quando o Anthony estava com 21 anos de idade, lá em 1993, ele se inscreveu para participar do primeiro concurso de Mr. Gay UK. Esse é o mais importante concurso de beleza masculino direcionado para o público gay do Reino Unido, e geralmente é comemorado em boates gays em todo o país. Trata-se de um concurso de beleza masculino e ao mesmo tempo é um show de talentos com várias etapas eliminatórias. Cada eliminatória é realizada em uma cidade, e a final, com os vencedores de cada cidade, era concluída em Londres, na capital da Inglaterra. Bom, na ocasião, o vencedor levava para casa 1.000 libras e uma viagem para Gran Canária, uma ilha da Espanha situada perto da costa noroeste da África, conhecida por possuir belíssimas praias. O Anthony se destacou como um dos 13 finalistas e acabou ganhando o concurso, se tornando o primeiro Mr. Gay do Reino Unido. Esse concurso abriu muitas portas para ele, que passou a frequentar festas, baladas e shows, conquistando as plateias inglesas que amavam a sua bela aparência. Curiosamente, ele acabou contando para jornalistas algum tempo depois que ele não era gay e namorava uma moça que estava na plateia. Ainda de acordo com essas declarações, eles teriam fingido não se conhecerem para que ele não se arriscasse a perder o concurso. E assim ele acabou se tornando uma celebridade daquelas subcelebridades, sabe? Que hoje em dia estão estourando aqui na mídia brasileira. Bom, para aproveitar o máximo de oportunidades possíveis, ele se mudou de Leeds, sua cidade natal, e foi morar em Yorkshire, que fica ali no condado de Londres, e se tornou um modelo profissional em tempo integral. Em 1996, um grande show britânico chamado Presente de Deus chegou à televisão, sendo exibido às 3 horas da madrugada, de quinta a sábado. Mesmo sendo exibido bastante tarde da noite, o Presente de Deus se tornou um programa bastante popular, embora tenha sido cancelado após 2 anos de exibição. O programa consistia em uma competição entre homens supostamente bonitos, ricos e carismáticos. Venceria aquele que fosse considerado o mais poderoso de todos. Não é preciso nem dizer que o programa era baseado em pura vaidade e futilidade, né? Mais bizarro ainda era que o vencedor não só ganhava um prêmio em dinheiro, como também tinha o direito de escolher alguém da plateia para um encontro, aqueles encontros mais românticos, digamos assim. É importante mencionar que se tratava de uma plateia previamente selecionada que era informada sobre as regras do jogo, então a plateia já sabia que no final um deles seria escolhido ali pelo vencedor. Bom, o Anthony se inscreveu também nesse programa, competiu com outros 5 homens e venceu mais uma vez, sendo coroado como o Presente de Deus pelo público. Como prêmio, ele escolheu para o encontro um homem de 21 anos de idade chamado Damian Oldfield. O encontro ocorreu dentro da normalidade, mas não durou muito e eles seguiram as suas vidas. Até porque o Anthony ainda não conseguia se definir como homossexual e nem como heterossexual. Eles até trocaram telefones ali, mas acabaram perdendo contato um com o outro. Apenas como curiosidade, pessoal, o Damian também participou daquele programa no final de 96, só que desta vez ele concorreu como competidor e saiu vitorioso no final. Bom, o tempo foi passando até que a carreira de modelo do Anthony foi declinando. Ele já não era mais chamado para grandes desfiles, nem sessões de fotos, sua participação em programas de TV diminuiu e por falta de recursos financeiros ele foi obrigado a se mudar novamente. O Anthony voltou para Leeds,
onde acreditava que teria mais chances de continuar sua carreira de modelo, pois era uma cidade menor e, por coincidência, o Damian, o rapaz que havia sido escolhido pelo Anthony no programa de TV para um encontro amoroso, tinha se mudado para Leeds, que também era sua cidade natal. O Damian trabalhava para uma revista direcionada para homens e era responsável pelo departamento de publicidade. Essa revista também era dona de um bar em Leeds que realizava shows para o programa Mr. Gay UK. Enquanto isso, vendo que sua carreira de modelo estava em franco declínio, o Anthony começou a se interessar por outro tipo de negócio completamente diferente. Ele percebeu que gostava muito de cozinhar e passou a estudar para ser chefe de cozinha e pretendia se especializar em frutos do mar. Claro que ele começou essa nova carreira trabalhando para restaurantes como cozinheiro, mas algum tempo depois ele conseguiu se graduar e se tornou um chefe de cozinha de sucesso. Mas durante as noites, talvez por causa da solidão que ele sentia, o Anthony passou a frequentar diversos bares gays e se entregou completamente ao vício do álcool. Muitos amigos do rapaz disseram em depoimentos mais tarde que ele se tornou uma pessoa agressiva e frequentemente se descontrolava, fazendo ameaças às pessoas à sua volta, mesmo sem ter sido provocado. Ou seja, ele era assim uma bomba relógio pronta para explodir. No centro ali da sua raiva destrutiva, com certeza estava a confusão sobre a sua sexualidade. Bom, como o Anthony e o Damian frequentavam bares gays na mesma cidade, era evidente que um dia eles se reencontrariam. E foi bem assim mesmo que aconteceu, tá, gente? Eles se reencontraram e se reaproximaram, dando início a um relacionamento sério. Mas era um relacionamento muito tumultuado, muito conturbado, porque o Anthony não se resolvia com a sua sexualidade. Tinha momentos que ele desprezava o Damian, dizendo que o negócio dele era mulher, e tinha outros momentos que ele se arrependia e queria estar com ele. É claro que esses altos e baixos acabaram com o relacionamento dos dois. Aos 36 anos, o Anthony era um homem muito frustrado, tanto com a sua sexualidade quanto com a sua carreira profissional. Porque apesar de gostar muito de ser um chefe especializado em frutos do mar, o que ele queria mesmo era realizar aquele velho e antigo sonho de ser dançarino e ser reconhecido como um verdadeiro artista. No dia 23 de abril de 2008, o Anthony e o Damian se reencontraram, trocaram novamente seus telefones e retomaram a relação. Nesse mesmo dia, o Anthony convidou o Damian para jantar e tomar alguns drinks no seu apartamento. Mas ao chegarem lá, o Anthony pediu que o Damian tivesse paciência com ele e não tentasse nada mais ousado. Basicamente, ele pediu para que o Damian não insistisse em ter relações íntimas com ele naquele momento. Esse pedido parece ter sido feito porque o Anthony tinha aquela velha e conhecida dúvida sobre a sua sexualidade e queria ter certeza se queria mesmo se entregar a um caso amoroso com o seu ex-parceiro, ou se ele ia desistir dessa vida e procurar uma mulher. Bom, o Damian supostamente concordou com o pedido do ex-namorado e aparentemente tudo correu bem durante o jantar, até que um fato estranho e sinistro aconteceu. No final daquela noite, às 2h30 da madrugada, um funcionário de um restaurante se deparou com uma cena chocante. Um homem, vestido com uma túnica branca e chinelos cobertos de sangue, entrou pela porta e se aproximou do balcão onde ele estava. Era o Anthony, que parecia desesperado e pediu ao homem que chamasse a polícia. Ao ser perguntado sobre o que havia acontecido, ele confessou que havia tirado a vida do seu companheiro em seu apartamento, mas que havia feito aquilo na tentativa de se defender, porque estava supostamente sendo vítima de violência sexual. A polícia então chegou e foi junto com o Anthony para o seu apartamento. A cena encontrada lá foi chocante. No chão do quarto havia um homem de 33 anos, sem vida, sem roupas, que foi mutilado e teve sua garganta cortada. Examinando melhor, a polícia descobriu pedaços cozidos de carne humana em uma tábua de cortar na cozinha. O Anthony tinha estrangulado o pobre Damian antes de esfaqueá-lo diversas vezes. Depois ele cortou 6 pedaços de carne e cozinhou com ervas finas e azeite de oliva. Todos os pedaços de carne encontrados naquela cozinha
eram de carne humana. Os policiais declararam ainda que quando entraram no apartamento, eles sentiram um cheiro forte assim de comida, mas não era um cheiro ruim. Parecia com uma carne de porco que estava muito bem temperada, muito bem cozida, muito bem preparada, sabe? A perícia concluiu que o Damian havia sido atacado totalmente desprevenido, sem ter tido nenhuma chance de se defender, porque não havia nenhum sinal de luta corporal, o que contradiz a versão contada pelo Anthony, que alegou ter tirado a vida do rapaz por legítima defesa. Bom, foi constatado também que não houve qualquer relação íntima entre os dois. O curioso foi que a polícia encontrou junto ao que restou do corpo um cartão de crédito, que teria sido deixado lá propositalmente pelo Anthony. A razão pela qual o cartão foi colocado lá nunca foi descoberta, e acredita-se que trata-se de um simbolismo cujo significado nunca foi revelado pelo Anthony. Até hoje ele afirma que não se lembra do que aconteceu, apenas de ter acordado e visto a cena que a polícia encontrou horas depois. A versão apresentada pela polícia sobre o caso foi montada principalmente com a ajuda das mensagens de texto que os rapazes trocaram. Os rapazes jantaram na casa do Anthony e o menu era peixe, que era a especialidade do chefe dono da casa. Na sequência, eles tomaram alguns drinks e subiram para o quarto para continuar a conversa, e então assistiram ao filme O Segredo de Brokeback Mountain. Ambos haviam bebido muito e acabaram adormecendo. Pouco tempo se passou e o Anthony acordou. Ao ver o companheiro tirando a roupa, ele imaginou que o Damian estava se preparando para investir sobre ele. E como ele já tinha pedido ao Damian que não tentasse nada, ele se descontrolou e num ataque de fúria cortou a garganta do rapaz. Ele pode não ter se lembrado dos fatos daquela noite com clareza por conta do excesso de consumo de álcool e também por causa do surto provocado quando se sentiu contrariado em seu propósito de não querer relações íntimas com o ex-namorado. Essa tese foi corroborada por alguns especialistas, mas nem mesmo a polícia que havia elaborado o relatório acreditava nisso. Durante o julgamento do Anthony, uma psiquiatra forense foi consultada e declarou que ele era perfeitamente normal, consciente de seus atos e que, portanto, sabia exatamente o que estava fazendo quando atacou e matou o Damian. A dúvida que nunca foi esclarecida é justamente qual foi a motivação do crime. É possível sim que ele tenha se exaltado com a possibilidade de ter relações íntimas com o cara ali, né? Mas será que tudo o que aconteceu foi mesmo porque ele repudiava o fato de sentir atração por homens? Ou o que realmente o incomodou foi o fato dele ter sido contrariado, sentimento que foi potencializado pelos efeitos do álcool? Bom, no final das contas, o Anthony Morley foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos para pedido de liberdade condicional. Ao anunciar a sentença, foi possível ouvir aplausos do público junto com gritos de ofensas. No final do julgamento, ao anunciar o veredito, o juiz James Stewart foi enfático em suas palavras e declarou que esse foi o caso de um dos assassinatos mais sórdidos no qual ele já trabalhou. O magistrado lembrou como Anthony Morley havia utilizado suas habilidades de chefe de cozinha para cortar o seu amante e cozinhar a sua carne. No ano de 2022, o Anthony Morley completou 50 anos e ele permanece preso. Seu trabalho na prisão é de chefe de cozinha, onde aproveita seu tempo ajudando na cozinha e elaborando o cardápio dos prisioneiros. Olha, de verdade, eu não sei se eu comeria a comida desse cara. É, pessoal, é cada caso um mais doido que o outro, né? Falando nisso, vocês viram o último caso que eu publiquei aqui? O último caso que eu publiquei aqui, pessoal, é um caso, assim, muito doido também. Foi uma mãe que ela acabou vingando os filhos dela. É o caso da Sarah Sands. Os filhos dela foram abusados por um vizinho e ela não deixou isso barato, não. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir depois desse caso. E se ficou até aqui comigo, né, claro, como sempre, eu já peço que deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.